Jesus realizou seu primeiro milagre público, não para sancionar a embriaguez pelo uso social do vinho, mas para demonstrar a seus discípulos que por trás de toda a diversidade da matéria está a única substância absoluta. Para Jesus, o vinho não era vinho, era uma vibração específica de energia elétrica, manipulável pelo conhecimento de leis suprafísicas definidas. Toda a criação de Deus opera de acordo com a lei. Acontecimentos e processos governados por leis naturais, já descobertas, não são mais considerados milagrosos. Mas quando a lei de causa e efeito opera de modo sutil demais para que o homem possa discernir como algo acontece, ele então o denomina um milagre. Sabemos como o vinho é produzido segundo o processo mecânico comum, por meio da fermentação causada por micro-organismos que transformam o açúcar em álcool. Mas transformar uma substância composta de determinados elementos, como a água, em outra constituída de elementos diferentes, tal como o vinho, requer controle sobre os átomos. Jesus sabia que sustentando e controlando toda a matéria atômica está o poder único da inteligência e vontade divinas, que unifica e equilibra a matéria, a qual pode ter sua origem retraçada à consciência, caso seja dissolvida em seus elementos constituintes. Jesus compreendia a relação metafísica entre matéria e pensamento, e demonstrou que um tipo de matéria pode ser transformado em outro tipo, não apenas por meio de processos químicos, mas pelo poder da mente universal. Graças à sua unidade com a inteligência divina, que permeia toda a criação, Jesus transformou a disposição dos elétrons e prótons da água, desse modo convertendo-a em vinho. De acordo com os cientistas modernos, a matéria se compõe de mais de uma centena de elementos diferentes, embora possuindo uma multiplicidade de propriedades e características. Todos esses elementos podem ser reduzidos a elétrons, prótons, nêutrons e outros componentes básicos subatômicos, bem como a unidades sutis de energia e luz. Água e vinho e tudo mais na criação material são feitos das mesmas partículas, mas em combinações distintas e com frequências diferentes de vibração. Desse modo, constituindo a infindável variedade de substâncias e formas da criação. A lei de causação de todas as manifestações materiais remonta à atividade das partículas subatômicas. Mas, para além desse nível, perde-se de vista a operação da lei de causa e efeito. Os cientistas não sabem por que os elétrons e prótons se dispõem em diferentes formas moleculares, de modo a criar os diversos tipos de matéria. Aqui a natureza, submissamente, dá lugar a uma inteligência divina, diz o cientista, porquanto tem de existir algum poder que dirija os sutis tijolos eletroprotoeletrônicos de se distribuírem em diferentes combinações, criando inumeráveis substâncias em configurações extraordinariamente complexas, incluindo formas de vida inteligentes. O espírito é o poder que confere vida e inteligência à matéria. Não existe diferença fundamental entre a matéria e o espírito. Tanto o pensamento quanto a matéria têm origem no poder vibratório criador de Deus. Pensamento, energia e matéria diferem apenas em termos da relatividade da vibração. O pensamento sendo a vibração mais sutil, que se condensa na luz da energia vital, e por fim nas vibrações mais densas da matéria. Quando energizados, os pensamentos se tornam imagens visíveis. Assim como nos sonhos, a matéria é o pensamento cristalizado de Deus,
os sonhos cristalizados de Deus. As vibrações dos pensamentos criadores de Deus diferem das vibrações da matéria em qualidade e quantidade. A matéria é uma vibração densa, oriunda da consciência de Deus, e o pensamento é a sutil vibração da consciência divina que lhe dá origem, o poder vibratório ativo e ativador. A matéria consiste de vibrações relativamente fixas de consciência, mas o pensamento, a unidade básica da atividade criadora de Deus, constitui-se de consciência móvel e progressiva, capaz de transformações intermináveis. Ao acompanharmos uma criança que avança pelos vários estágios de amadurecimento, podemos nela observar o progresso do pensamento em transformação. Os pensamentos da criança se transmutam nos de um jovem, os quais, por sua vez, amadurecem nos pensamentos de um adulto, mas todos esses pensamentos surgem da consciência da mesma pessoa. Os pensamentos são vibrações subjetivas da consciência. Eles são diferenciados o bastante para serem classificados, mas não tão rigidamente diferenciados como a matéria objetiva. Pensamentos de medo, alegria, fome, ambição, todos são diferentes. Todavia, estão interrelacionados, pois são manifestações da mesma consciência. Cada aspecto do pensamento afeta outros pensamentos num intercâmbio de comunicação. A matéria é uma vibração que transmite a ideia de ausência de inter-relação. A matéria pode ser dividida ou classificada de diferentes modos, sem inter-relação. Isso é, cada objeto tem sua própria fixidez peculiar. Você pode dividir um pedaço de bolo e colocar as duas partes em salas diferentes, sem que elas se interrelacionem, mas nossos pensamentos de hoje e de amanhã estão interrelacionados e conscientes um do outro. A consciência objetivada da matéria não pode pensar em si nem em sua relação com outra porção de matéria. É uma consciência fixa e instintiva. O que significa ser instintiva? Vibrações de pensamento que geram um só tipo de consciência. Sempre que vejo um copo colocado à minha frente, ele me transmite apenas a consciência fixa de um copo. Ainda que as coisas materiais tenham sido criadas para produzir uma consciência fixa em nós, a consciência humana pode modificá-las até certo ponto. Uma pedra natural, produzindo a consciência fixa de uma pedra, pode ser modificada, por exemplo, quando a pedra é modelada na forma de um copo. Mas a consciência humana tem suas limitações. Ela entende que a pedra da qual é feito o copo sempre permanece sendo pedra. Uma pessoa hipnotizada pode ser induzida a mergulhar no chão e fazer os movimentos de natação, caso o hipnotizador sugira que ela tenha um lago à sua frente. Similarmente, um processo de hipnose cósmica impinge ao homem a consciência comum da matéria, fazendo perceber a água como um fluido, as coisas sólidas como impenetráveis, o ar como uma corrente invisível e o fogo como luz e calor. É a ilusão cósmica que transmite a ideia de substâncias e objetos fixos e diferenciados, com propriedades definidas e imutáveis. A força criadora universal, ou Maya, evoca aparentes limitações no ilimitado. Ela faz com que a substância infinita, desprovida de vibrações, se apresente como coisa finita por meio da vibração, movimento e processo de mudança. Em última análise, nada nesse universo é finito, exceto os vários estágios de mudança por que se
ultrapassa a materialidade.